Senhores, saudações. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos dar boa noite para o pessoal. Não vamos fingir que a gente se viu agora. A gente está desde... Não vamos dar boa noite um pro outro, não. Não é tipo Jornal Nacional, pô. Não, sabe quando você entra no... A gente já estava nos bastidores aqui conversando, mas a gente finge que se viu agora, né? Ô, pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer ver vocês aqui, né? Bem isso mesmo. O Lucas estava jantando ao vivo aqui pra gente, pô. Acabei de jantar, tava bom. Jantando ainda. A Ana caprichou. A Ana caprichou, Gil. Bom, mas boa noite para o pessoal que está entrando. O tema de hoje, para quem está entrando agora, Emocionantes, parte 2. A parte 1 não deu para a gente falar quase nada. Quer dizer, falamos bastante coisa. A gente falou de Anfisol, a gente falou de biobase, Lanete, falamos da questão do surfactante, do emulsionante, né, que Ô, Léo, tem uma mensagem travando sua cara. O pessoal vai ficar chateado, Léo, porque você ficou por baixo hoje e os comentários vão cobrir tudo você. Mas toda vez eu tô ficando por baixo, né? Você fica por baixo, você, né? Você é complicado. Depois me mata de zoar. Mas a gente falou daquela questão dos sulfatados danificarem a barreira numa concentração alta. Eu lembro que teve gente até que colocou, eu uso 20% de Ceralanete. Então, a gente orientou a não usar essa concentração tão alta, a associar com polímero. Então, a gente fez o link da nossa primeiro papo de formulador, que foi polímeros, e linkamos. Quem entendeu bem, com certeza já tem um caminho bem legal aí para formular. A gente falou das questões dos dois corações, né, da emulsão. Então, foi bem interessante. Acho que a gente passou um pouco do significado do que é um emulsionante dentro da formulação e a gente ficou bem focado principalmente nos não iônicos, né? Avançamos um pouco para os aniônicos, mas ainda tem os catiônicos, os anfóteros. Eu acho que dá para a gente complementar esse papo aí. Exato. Eu até acho que a questão dos anfóteros, dos catiônicos, eu acho que a gente vai ter que jogar para um outro bate-papo. Sabe por quê? Eu queria hoje, aí é verdade, tá, gente, que eu vou fazer agora. A gente não combina o tema, eu jogo só o tema, mas eu não falo para eles o que eu vou perguntar. Isso é pura verdade. E eu vim pensando que a gente falou pouco de emulsionantes água-silicone. Então, eu queria começar o papo de hoje falando sobre esse tema, água-silicone. E aí a gente pode emendar também para as emulsões do tipo água-óleo, se ficou faltando alguma coisa lá no final. Não sei o que vocês acham. Faltando muita coisa lá no final. Ficou, né? Então, muita coisa. Tem que colocar nessa assim, parte aí, porque o pessoal gosta desse tipo de fórmula, né, gente? Um cold cream, né? A evolução do cold cream, temos que citar. É bom a gente ensinar o pessoal a fazer um cold cream mais moderninho, né, gente? Porque o cold cream... Mas vamos lá. Vamos falar das emulsões água em silicone. Quando eu falo emulsão água-silicone, qual que é o primeiro emulsionante que vem em mente para vocês? 5225. Com certeza. Exato. 5225 é bom. Unanimidade? Unanimidade? Eles têm Exato. um medidinho nosso do laboratório, né? Acho que por praticidade e possibilidade. Ô, gente, quem está nos assistindo aí, né? Eu vou ver nas perguntas aqui. Pessoal, a gente já tem 100 e poucas pessoas aqui nos assistindo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu vou falar agora é uma competição nossa, tá? Quem sabe mais Inciname de matéria-prima? Então, 525, para quem não sabe... Ciclometicone pega PPG 18 de meticone. Ganhou. Vamos falar devagar agora para o pessoal pegar. Para o pessoal entender. Primeiro, a importância de se entender o Inciname. Nome comercial não diz nada para gente. Ele é mais fácil da gente comprar matéria-prima, de escrever numa folha de fórmula, né? Então, o nome comercial ele serve para isso, para encurtar o trabalho de você ligar numa empresa e falar, por gentileza, eu gostaria de comprar o PEG PPG 1818 de meticone, né? Ainda esqueci do ciclopentasiloxano lá no começo. Então, é para isso que serve. Mas o Inciname, ele é fundamental para a gente saber a função daquela matéria-prima. Então, o 5225, que todo mundo já, quando eu falei água-silicone, foi o primeiro que a galera aí falou, ele é o ciclopentasiloxane. Então, vamos lá, ele é um silicone cíclico, correto?
Portanto, ele é um volátil, né? Mas ele é ligado ele sofreu uma reação de etoxilação através de 18 unidades monômeras de óxido de etileno, confere, PEG/ppg 1818 de meticone. Então ele foi o dimeticone que foi etoxilado e propoxilado e disperso. Ambos com 18 unidades monômeras. André, o que significa ele ser etoxilado? Ele ser etoxilado significa que isso aumenta a afinidade dele pela água. Quanto mais etoxilação ele tem, ele mais gosta de água, podemos dizer assim, para ficar mais fácil. Que a gente fala que aumenta o HLB, né? Do tensor. Mas daí dificulta, né, Léo? O pessoal não sabe direito o que é HLB. Não, a gente pode fazer. A gente pode falar. Ô Gui, você já conseguiu misturar água com silicone sem um etoxilado na molécula? Não tem como. Assim, tem vários emulsionantes água-silicone no mercado, né? A gente citou o 5225C, que a gente utiliza mais, da Dow, mas tem várias opções no mercado. Cada um ainda tem sua diferença, questão de agitação, aquecimento, mas assim, você fazer uma emulsão com uma água-silicone sem alguma molécula ali estar etoxilada, isso é impossível. Você falou bem. Eu ultimamente no laboratório, eu não tenho usado 5225. Eu tenho usado o BRB. BRB? BRB. É o... E agora? 6606? Não lembro o nome. Mas ele é um contratipo do 5225, ou não? Exatamente. Ele é por isso que o Insineme é tão importante, né? Porque aí a gente olha lá e vê ciclopentaciclohexano, PEG/ppg 1818 de meticone. Bom, agora... Da Wacker, né? Da Wacker, né? BRB? Acho que é Wacker, André. Assim. E aí, Wacker para a indústria... pessoal da indústria. E para a farmácia de manipulação, compra lá na pessoal da Aliança Magistral. E assim, agora, por que eu chamei a emulsão água-silicone? Porque, sem dúvida, é um dos melhores sensoriais que existe quando a gente pensa em produtos skincare. As empresas que querem fazer amostra grátis, que querem fazer produtos impactantes sensorialmente falando, eu não sei vocês. Vocês já tem algum outro produto que vocês acham que é tão bom quanto sensorialmente falando? Lucas, eu acho que a gente consegue chegar num sensorial tão bom quanto, só que a dificuldade fica muito acima do que fazer uma emulsão de água-silicone. Exatamente. Sim, mas a dificuldade e o custo de formulação sobe também para você acertar o sensorial, o toque que o silicone dá. O silicone, além de ter um sensorial muito agradável, o custo de você comprar um silicone é muito mais barato. Sim. Lucas, para facilitar a analogia do Léo, a gente pode parar para pensar da seguinte maneira. Enquanto a gente tem uma emulsão, água silicônica, a gente pode ter 40%, 50% de água, para doar, que ainda assim fica um sensorial bacana, uma viscosidade legal. Agora vamos analisar o Blur, por exemplo. Também é um produto muito bom que a gente desenvolveu, só que ele é anidro, 0 de água. Então, o custo do Blur extremamente elevado. Extremamente elevado. Já da emulsão água-silicone tem um sensorial muito parelho, só que mais barato. Ainda complementando mais um pouco ainda sobre silicones, na verdade eu sou time silicone free. Então, assim, o silicone realmente, ele proporciona um sensorial, assim, impecável. Mas tem aqui, por outro lado, a questão da biodegradabilidade dele, né? E hoje no mercado existem várias matérias-primas que conseguem substituir o silicone igualmente. Lógico, daí tem que avaliar a questão de custo, tudo mais, na verdade, né? Mas hoje é possível, sim, substituir um sensorial de silicone com outras matérias-primas. Até mesmo emulsionante água-silicone. A gente pode fazer uma emulsão água-óleo, por exemplo. Ô Gui, é isso que eu ia te falar. Exemplo, porque você deve estar citando aqueles... ésteres, né, da Inolex. Isso. Um exemplo, Inolex, Croda, vários fabricantes têm. Agora eu tenho uma dúvida. A pessoa quer saber. Substituto direto do ciclometicone. Oi? Verde. Substituto direto do ciclometicone verde. Lexfill Wall. Sem igual. Então, mas ó, peraí, agora eu quero fazer uma pergunta, uma dúvida minha que eu nunca fiz, Gui. Não sei se você vai saber também, se não souber, não tem problema, a gente vai pro lab e faz. Se eu pegar uma emulsão água-silicone, e aí, pessoal, pega a caneta,
Pega uma caneta agora, vocês estão assistindo, ou que estão ouvindo. Às vezes o pessoal só põe para ouvir, né? E fica vendo outra coisa. Então, para o que você está fazendo. Pega uma caneta e um papel, que eu vou ditar uma fórmula de emulsão água-silicone. Né? A básica das básicas, mas que fica muito gostosa. E aí, Gui, eu já vou emendar uma pergunta para você. Aguenta aí. Então, gente, ó, anota aí. Pega uma caneta. O pessoal tá falando, André, que o seu áudio não tá bom, mas você tá muito longe aí do celular. Você esqueceu o notebook na empresa, é isso? Eu esqueci hoje. Isso, mas mais perto fica melhor. Beleza. Então, ó, anota aí, pessoal. Então é o seguinte, para você fazer uma emulsão água-silicone boa, perfeito, sem erro, você vai colocar o silicone. Eu vou falar os números dos silicones da Dalcorn, mas aí se você quiser usar outros, basta você pegar esse nome que eu der, coloca lá INCI, acha o INCI, e aí você liga na Elken, na Wacker. Opa, minha Siri aqui querendo falar. Liga na Elken, liga na Wacker, liga na Momentive, e aí você liga e você pode fazer com outros. Para simplificar, eu vou usar os números da Dalcorn, que é mais fácil. Então é o seguinte, você vai usar o Dalzil 5225, é o nome, né? Dalzil 5225, ele é um emulsionante, ele é obrigatório que você utilize, você vai colocar 10% dele. Então, você vai colocar 10% desse silicone. Depois, você vai colocar Dalzil 245, que eu também não quero fazer uma fórmula muito cara. E aí, você coloca 10% também dele. Depois, você coloca um elastômero de silicone, fica muito bom, e um silicone Dalzil 9040, por exemplo, que é um cross-polímero de dimeticone, e você coloca 5% dele. Misturou esses três, beleza, você já tem sua fase silicone. Fase água, nessa fase água você pode coloca um sal, o NaCl, daqui a pouco nós vamos falar dessa importância, né? O Léo que é bom para essa coisa de sal, para que serve o sal, a gente vai falar. Então você coloca água, ó, 3 silicones, né? Coloca, tem a Shin-Etsu também, quem quiser pode ir lá na Shin-Etsu, ó, Shin-Etsu, Momentive, Elken. Isso, tem vários, mas depois, anota esses nomes aí que eu passei agora, 5225, recapitulando, 5225, 10%, Dalzil 245, 10%, 9040, 5%. Você montou sua fase silicone. Na fase água, obviamente, e 1% de NaCl. E escolhe o conservante. Você vai verter lentamente a água no silicone e guardem aí, moçada, me ajuda a lembrar, a falar do processo. O processo é muito importante na emulsão não forma. E você já vai ter a sua emulsão água-silicone. Gui, minha pergunta, eu já vou emendar. Sabendo que esses 3 silicones que eu falei, água e sal, se eu tirar um deles e colocar um Lexfil, por exemplo, você já testou? Dá certo? Vai formar? Dá certo. Vai formar. Dá também? Então, sim, com certeza. Então, os Lexfil, além de substituir o silicone no sensorial, e se eu colocar na fase silicone junto com o 5225, o 5225 mistura água com ele? Sim, com certeza. Mas é interessante, por exemplo, já que você está retirando um silicone, a gente pode retirar todos os silicones. Então, por exemplo, você acabou de fazer uma emulsão, né? Água-silicone. No caso, ela não vai ter apelo biodegradável e não é natural. Posso agora fazer uma emulsão água-óleo com sensorial talvez similar e totalmente natural? Você quer trocar até o emulsionante? Sim, vamos trocar tudo. Boa. Quero ouvir. Boa, Gui, Gui, peraí, mas antes de você falar, deixa eu aproveitar. A gente está com 162 pessoas aqui, tirando o povo que entra e sai, né? Tem gente que entra só para ver a cara do André e do Léo, né? Do Gui, aí vê e já vai embora, só para matar a saudade, né? A gente sabe que o pessoal entra aí só para matar a saudade do Léo, às vezes. Então, mas vocês que estão assistindo a gente vai, no final aqui do nosso bate-papo, a gente vai passar um lançamento que a gente está fazendo, tá? Que é um novo curso que nós montamos, nós 4 aqui, né? Um curso de inovação em formulações. E para quem ficar até o final, a gente tem uma surpresa legal para vocês. Então, eu sei que vai assistir lá, assiste televisão, mas deixa ligado aqui, pelo menos, para quando acabar, você volta correndo, né? E vocês talvez se interessem pelo que eu tenho para passar para vocês, tá? Então, fala aí, Gui, uma fórmula, então, natural, até o emulsionante, agora eu fiquei curioso. Sim, uma emulsão água-óleo, ok? Totalmente natural e talvez com sensorial similar. Lógico que daí tem que testar, avaliar certinho, né? Mas, por exemplo, então, na minha fase oleosa, eu começaria, então, pelo meu emulsionante. Por exemplo, um Emulio Ilustro, que é excelente, natural, verde, muito bom. Aí eu complemento adicionando um éster
Um éster, por exemplo, de toque seco, o Lexfil Wall, que substitui diretamente o 5-pentacilioxano, o 2,4,5. Soleta pra gente, Gui. É o Lexfil o quê? UOL? Wall, W-O-W. Ah, WOW. Beleza. Isso. Eu estava Então entendendo eu UOL, igual coloco, no site da UOL. então eu coloco uns 3% mais ou menos de emulho lustro, que já é suficiente. É Uns sólido, Gui? 15%. Oi? O emulho é lustro ou é líquido? Sim, Ele é uma pastinha. Semi-sólido. ele é um líquido de alta viscosidade, Então dá para ok? fazer um processo a frio também. Cold Exato, process. dá para fazer processo a frio. Igualmente uma emulsão água-silicone, ok? Só que com o grande diferencial de ser uma emulsão totalmente natural, ok? Então, uns 3% de emulho lustro, uns 15 a 20% Lexfil All. Se eu quiser, eu posso adicionar alguma manteiga, alguma cera, dependendo, que seja compatível para melhorar ainda mais o sensorial. E daí eu vou ter minha fase aquosa. A fase aquosa eu também adiciono sal, ok? Para melhorar a estabilidade da minha emulsão água-óleo, ok? Feito isso, é só verter a fase aquosa na fase oleosa com uma agitação alta, de uns 2.000 a 3.000 RPMs, sem aquecimento, e pronto, está feita uma emulsão. Põe E o o sal, né? conservante, Você falou sal? E o conservante, lógico, a gente comentou só superficialmente a emulsão, né? Lógico, a gente não comentou de acrescentar um umectante, um conservante, mas assim, a gente poderia, por exemplo, colocar um conservante totalmente natural, por exemplo, o LexGuard Natural ou o Spectrastat G2 natural. Enfim, tem várias opções no mercado. Conaron, chega de propaganda. Vamos lá. O Conaron, Nipaguard, tem vários. Beleza. E bom, então beleza. Então a gente falou do 5225, dá para fazer. Quem quiser fazer um emulsionante água-óleo, que vai ficar água silicone-like, não vai ser um água silicone, igual, porque o emulsion ilustro, ele não forma, ó, gente, emulsion ilustro, o Gui passou, ele não forma emulsões do tipo água silicone, ele forma emulsões do tipo água em óleo. Não é um confunda. outro tipo de fórmula, exato. Mas eu fiquei curioso, vou fazer esse teste aí, viu, Gui? Com o ilustro eu tenho lá no laboratório, a gente vai testar. Beleza. Fica muito Agora, bom. Tá. Agora vamos lá. Agora eu ia comentar com o Léo para ele explicar o motivo da gente adicionar um sal e uma emulsão água-óleo ou água-silicone. Eu acho que tem duas características da emulsão de água-silicone, água-óleo, que a gente tem que observar. Que nem o Lucas fez primeiro a pergunta, eu queria complementar, que eu acho legal as pessoas observarem isso. Cada tensoativo ou emulsionante que nós vamos utilizar, ele tem que ter uma compatibilidade com as duas fases a serem adicionadas. Então, o Lucas falou, posso colocar um éster em qualquer emulsionante água-silicone? Não, nem todos. Eu já fiz alguns testes que não deram certo. Normalmente, o tensoativo vai ter um radical ali na molécula que ele vai ser compatível com éster e com silicone. Um emulsionante que eu adoro trabalhar com ele, e ele é compatível com água, óleo e silicone, é o Abil 180. Então, você tem, ele ajuda a estabilizar as duas fases, tá? Aí você pode usar silicone e óleo à vontade. No caso de estabilidade das emulsões água, silicone ou água-óleo, ele está anexado, que foi uma dúvida que a gente tinha no laboratório, e eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com o pessoal que faz síntese de molécula lá na Croda, e a gente discutiu muito para entender esse fenômeno. Então, basicamente, quando você coloca o sal na sua fase aquosa, você deixa ela o quê? Mais insolúvel na fase oleosa. Então, isso ajuda no processo mecânico de você diminuir as gotículas e ela ter mais uma área superficial muito maior, porque as gotículas estão menores. Quem já teve a oportunidade de assistir às nossas aulas, a gente explica por que essas gotículas menores dão maior estabilidade à emulsão, porque o tensoativo consegue cobrir melhor essas gotículas e elas não têm aquele processo de coalescência, ou seja, de se juntar. Então, esse sal é muito importante por causa dessa questão química, tá? Legal. Agora, você citou muito rápido aí o Abil, Léo, e eu acho importante o pessoal entender. Ó, tem gente falando aqui pro Gui repetir. Gente, ó, não se esqueçam,
todos os papos de formulador ficam salvos lá no meu canal do YouTube. Então, se vocês forem lá no YouTube, vocês assistem o primeiro, o segundo, que está com som horrível, e agora, a partir de hoje, a gente coloca as gravações numa resolução bem menor. Então, a partir desse papo de formulador, que é o nosso terceiro encontro, vocês já vão ter ele em uma resolução bem legal e som muito bom lá no YouTube. Beleza, gente? O pessoal está pedindo até aqui para fórmula para tirar melasma. Melasma não é o assunto de hoje, mas a gente pode ver num próximo assunto. Léo, então, você citou o Abil. O importante, pessoal, é vocês entenderem o seguinte, que a gente demorou, a gente apanhou muito, né, moçada? Eu lembro para poder achar um água silicone que pudesse colocar óleo, porque a gente falou lá no começo, a emulsão água silicone, ela tem uma parte da molécula hidrofílica, que liga com a água, e uma parte hidrofóbica, que liga com o silicone. No entanto, essa parte hidrofóbica, ela não é formada por hidrocarbonetos. Isso faz muita diferença. Ela é formada, é uma cadeia de silicone, né? Silício, oxigênio, silício, oxigênio, silício, oxigênio. Não é uma cadeia de hidrocarboneto. Então, quando a gente colocava óleo, o óleo ficava meio perdido ali, né? Ele não sabia, se ele ia para o lado da água, a água falava, não, aqui não, aqui é hidrofobicidade. Ele ia para o lado do silicone e falava, não, mas você é apolar, mas ele falou, não, eu sou apolar, mas aqui você não vai ligar também. E foi aí que então a gente descobriu o Abil. Vocês lembram qual que é a cadeia do Abil que permite com que dê para colocar um pouquinho de manteiga? Vocês lembram? Lucas, porque ele é um dimeticone etoxilado e propoxilado com um radical cetil. Então, o dimeticone interage com o silicone, o etoxilado com a água e o radical cetil com o óleo. Ô, Lucas, na realidade, a gente descobriu isso há um tempo atrás já. Acho que você não está se recordando. Lembra daquele projeto que a gente usou um silicone muito antigo no mercado, que era o Dalsil BY25337? Ah, sim, lembrei. É verdade. É que ele veio e foi embora. Ele não lembro se faltava estoque. O BY, é verdade. O BY a gente fez uma fórmula assim já. Sim, o BY já tinha. Então, o Abil, gente, é o Abil 180, tá? Ele é vendido pela PIC Química e distribuído pela Farm Special. Então, se vocês quiserem fazer uma emulsão onde você queira colocar muito silicone, uma manteiga, um óleo vegetal, esse é a fórmula, esse é o silicone. E a gente fez uma fórmula muito legal, porque quem usa esse emulsionante, que é uma fórmula muito famosa, vamos ver quem lembra. Do Abil? Cicaplast. Exatamente. O Cicaplast. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, que formula, seja de indústria, seja de farmácia, quero fazer uma emulsão Cicaplast-like. A gente sabe fazer. Por quê? Porque a gente foi lá no Inciname e viu que eles usam o PEG 10, né? Cetil, dimeticone. Exatamente. Então, ele dá para fazer. Então, fica bem legal. Agora, falando em Shinetsu, qual foi a nossa experiência com Shinetsu? Shinetsu foi top, hein? Foi boa na bancada, mas aí o André até comentou, né? André, deu ruim lá na fábrica, porque o cliente não queria investir em equipamento. E aí o pessoal perguntou aqui de processo. Fala aí vocês, como que é a questão do processo, agitação. Vou falar um pouquinho sobre o processo e a experiência que eu tive no projeto que eu, o Lucas, o Gui e o Léo trabalhamos para uma indústria farmacêutica de um clareador, né? A gente optou porque tem um fator muito interessante, né, Lucas? Muito importante da micela ser de fase inversa, né? Você já explica isso relacionado aos clareadores. Agora, falando de processo, na bancada, realmente foi sensacional. O produto ficou muito bom. A gente usou uma associação do KSG 210 com o KF 6017 da Shinetsu e criou um baita de um produto. Mas qual foi o grande X da questão? Misturador, né? Na hora de ir para a planta, o sistema de impelidor, só para ficar mais clássico, de hélice dentro de um reator que faz shampoo e um reator que faz uma emulsão água-silicone, eles são totalmente diferentes. Então, qual que é a mania do brasileiro? Achar que a gente só pode criar, a gente consegue usar um reator para criar qualquer tipo de emulsão. Na realidade, isso não acontece. E foi assim que eu e o Lucas perdemos 125 quilos de um clareador
bem que a fórmula tá ótima, inclusive, só que foi bem triste esse episódio. Na verdade, André, não perdemos, né? Era um lote piloto e o risco foi colocado, né? Sim, A gente abriu o jogo com o cliente e falamos, olha, esse equipamento não dá. E ele quis correr o risco, né? Ele falou, não, vamos arriscar. E a gente conseguiu, então, uma quantidade grande de amostra até, né? Foi o pessoal da MK Sabe, se eu não me engano, foram bem parceiros. Exato. O resto, acho que o pessoal lá comprou. Enfim, não é que a gente perdeu, fica falando que a gente perdeu, parece que a gente não sabe fazer fórmula. Na verdade, a gente colocou o risco, falou, não vai dar certo. O cliente falou, mas vamos tentar. Falei, tá bom, você quer correr o risco de perder 150 quilos de produto? Ele falou, quero. Tava sobrando, né? Então, bora fazer. E aí, realmente, na verdade, ele formou, né, André? Mas a viscosidade ficou bem abaixo, o que resultou numa separação de fase na estufa. Né? Instantâneo. Foi coisa de... Lucas, acho que foi até fora da estufa. Eu lembro na hora lá, primeiro a gente teve um problema a convencer o operador a jogar água no silicone e não silicone na água, né? Já começou por aí. Beleza. Né? Processo totalmente diferente, né? Aí lá a gente convenceu o operador, colocou toda a fase de silicones dentro do misturador, a gente acionou o turbo lateral na época, não era o mais indicado para fazer esse tipo de emulsão, e aos poucos, gente, numa emulsão água-silicone, ao contrário de uma emulsão óleo-água, quanto mais água a gente adiciona no sistema, mais viscoso ele fica. Então, a partir de um 70% de adição da fase aquosa, o produto começou a ganhar tanta viscosidade que o sistema de impelidores ou de hélices dentro de um misturador não foi capaz de emulsionar. Essa é uma coisa que dá um nó no cérebro, né? Toda vez que você fala assim, não, você põe mais água, vai ficar mais viscoso. A pessoa fala, não, você falou errado. Mais água dilui o produto. Mas a água silicone é exatamente isso, tá, gente? Que o André falou. Quanto mais água a gente coloca, ela vai ficando bem viscosa. Tanto que chega a um ponto que a gente tem que, às vezes, diminuir a água, porque fica tão viscoso, tão rígido o sistema, que a hélice nem consegue girar mais. Então, de forma geral, pessoal, a água silicone dá muito certo em bancada, porque a gente parte de uma hélice enorme, com um becker que pega quase o mesmo tamanho da hélice. A gente joga de 3.500 a 5.000 rotações por minuto, joga a água bem aos pouquinhos e a emulsão se forma. É muito tranquilo isso. E, assim, é um processo que o mercado cosmético domina bem e muitas outras áreas não conhecem. Eu lembro que eu fui fazer um curso na Unicamp de emulsionantes, professor, e agora? O Watson, e eu não lembro o outro nome do professor, e eram várias empresas, né? Eu fui pela Natura, tinha o pessoal da Johnson, tinha várias indústrias. E no final eles pediram para cada um levar um case, né, sobre emulsões. O tema era emulsionantes. Eu lembro que o que eu aprendi lá, eu tenho uma apostila até hoje com aqueles cálculos, né, que na prática a gente acaba não usando no dia a dia, mas foi bem importante para melhorar a minha teoria sobre emulsões. Mas eu levei para eles o emulsão água-silicone, um vídeo mostrando como que fazia. E eles ficaram encantados com aquilo. Que bacana, a gente não sabia. Porque a água-silicone é algo que a gente não aprende na universidade, né? Vocês, por exemplo, eu duvido que eu, pelo menos no curso de farmácia, não tive. Vocês tiveram? Não. Então, nada. É uma tecnologia um pouco nova, né? Não, nova não é. Eu sempre digo. Porque eu comecei em 2000 eu comecei a formular em 2002, 2003. Aprendi com a Cássia Picirilli, na época que ela estava hoje ela está na Wacker, né? Mas na época que ela era da Alcorn. Foi antes, não, Lucas? Hã? Não foi antes, não? Não, eu sou Quando ele se formou em 1960? Eu sou jovem. Não, então então não é nova não, pô. 2002 já existia, Léo. É antigo. Então, mas era pouco usado, né? Não era uma tecnologia completamente dominada, né? E quando que a óleo e água já tinha muito mais tempo, né? Acho que os dois produtos têm uma polaridade muito diferente. Então, polaridade diferente e densidade diferente, você manter estável é muito mais difícil. E é engraçado, eu só queria contar, antes de você falar, André,
porque a gente dá as aulas de formulação, na época que a gente dava aula prática presencial, e os alunos iam fazer alguns produtos de água e silicone depois da explicação. E muitos deles que às vezes colocavam que é a goma xantana, a hidroxetilcelulose, espessantes na fase aquosa. Fala, professor, você mostrou a estrutura de formulação, vou colocar um espessante que está ligado à viscosidade, como vocês falaram. Fala assim, não coloque espessante na fase aquosa, que não vai fazer modificação reológica, não vai mudar a viscosidade do produto. A quantidade de água, que é a fase interna, vai fazer essa mudança. Então, se colocar um espessante, você só vai colocar um ingrediente que pode alterar seu sensorial para pior. Se você colocar um geleificante no água silicone, você vai ter um sistema polimérico cheio de silicone nele. Não vai ser uma emulsão. Não faz sentido. Lucas, só para complementar o raciocínio sobre tudo sobre os silicones que a gente citou aqui como emulsionante, eu tenho que destacar, não posso deixar de destacar, uma performance do silicone da Shin-Etsu, né? Que dentre esses que a gente citou, o KSG, o pessoal deve estar anotando, KSG 210 e o KF 6017, ele tem a união deles tem uma performance muito diferente, que é a formação de uma textura oil break. Que a gente Quick break, André. A gente chama de oil break, eu e o Gui. Oil break, eu chamo de quick break, porque é aquela hora que você mistura, começa a popar aquelas gotículas de água, né? Exato. Exatamente André, você que comentou agora dos silicones da Shin-Etsu, lógico que todos os fabricantes, geralmente de silicone, têm seu emulsionante água silicone, né? Mas vamos focar pelo menos nesses três que a gente já comentou. O 5225C da Dow, o Abil 180 da Evonik e o KSG 210 da Shin-Etsu. Quando eu penso nesses três, André, quais são as principais diferenças que você lembra deles? Gente, principal, agora é importante, hein? Vamos anotar porque isso é importante. Ouçam esses detalhes. São muito importantes. Bom, gente, vamos começar pelo 5225C, que é o mais famoso, foi o primeirão aí que a gente citou. 5225, gente, ele obrigatoriamente precisa de muita agitação com a hélice centrífuga, tá? É importante destacar porque às vezes o pessoal fala, eu tenho essa hélice aqui, pá inclinada a 45 graus, posso usar ela? Não vai dar certo. Tem que ser com hélice centrífuga. A agitação ali, gente, tem que seguir o que o Lucas falou para o 5225, tá? Pelo menos 3.500 para cima em relação à rotação e adição de água bem devagar. Beleza? Frio ou quente? Frio. Frio. Muito bem lembrado, Gui. Frio. Agora vamos lá. O próximo agora. Abil 180. O Abil 180, gente, ele já é mais simples, podemos dizer, de se trabalhar. Por quê? Porque mais prático. Muito obrigado, Léo. Léo, conta você esse case, você que copiou o Cicaplast. Isso. A gente fez algumas formulações e usamos como benchmark o Cicaplast para a gente ensinar os alunos. Foi uma cópia, foi uma inspiração. Exato. Foi o produto referência. Na realidade, a gente melhorou ele. A gente não pode falar aqui que a gente é copiador, né? Não é copiador. A gente se inspira nos produtos. A gente aprende com o rótulo deles, pô. Então, Lucas, tanto que convenhamos, né? A formulação que a gente criou de Cicaplast ficou sensorialmente bem melhor. Eu prefiro. A gente tinha esse problema e já tinha experiência com o KSG, que nós não conseguíamos ter, às vezes, alta rotação, ou às vezes nós queríamos colocar, como o Gui falou, colocar uma cera, colocar uma manteiga. O que isso implica? Ter aquecimento. E a gente usou uma matéria-prima que é muito difícil também para você colocar na formulação, que ela não é sólida, mas você precisa dissolver ela muito bem, que é o Polimeron 660. Então, depois que eu peguei a literatura técnica dele, eu vi que ele poderia ser aquecido no sistema. Então, você faz um água silicone
que pode ser aquecido. E esse aquecimento, você consegue diminuir a rotação. Então, com 1.500 RPMs, você consegue fazer uma emulsão água-silicone. Essa é a grande diferença do Abil. E a temperatura? Qual hélice vocês recomendam? Cisalhamento. Léo, qual a temperatura que você colocou? Você lembra? De 60 a 75 graus. O nosso amigo aqui, o químico dos cabelos, ele falou, ó, a hélice influencia muito no cisalhamento e diminuição do tamanho da gotícula. Com certeza, viu, o químico dos cabelos? Eu não sei o nome dele aqui, só tá o químico dos cabelos, mas faz diferença. Se você pegar uma naval, não vai formar, né, gente? Não vai formar. Dificilmente. Sabe quem está assistindo a gente hoje? O Ricardinho, lá da Aliança. Aí sim. Beleza? Ele falou assim, ó, convencer manipulador a verter água aos poucos também é outra novela. Bom, Ricardinho, eu de 1998 até 2002, eu trabalhei como manipulador de fábrica na AMS, né? Então, realmente, a gente gosta de terminar rápido o processo, para poder descer rápido, jogar aquele ping-pong, uma sinuquinha, pelo menos na MS eu tinha muita pressa para terminar o lote, né? E aí a gente pensava, nossa cabeça vivia pensando assim, ó, caramba, vou ter que sujar 5 tachos para fazer esse negócio, não dá para juntar em um só, porque pior, na MS, minha gente, a gente que tinha que lavar, né? Todos os tachos lá, né? E era 10 toneladas de produto, né? Pomada, creme, suspensão. Então, Isso há quanto tempo atrás, Lucas? Eu entendo. Faz um tempinho já, né? Quando eu tinha coluna ainda. Quando eu levantava... O tiozão aqui levantava 50, 70 quilos ali, ó, no galão. Bom, aí, Ricardinho, eu entendo o que o passa na cabeça do manipulador. Eu entendo. Não é o momento, né, de você proveitoso. Vamos fazer tudo pesado, vira o saco. Não é. Mas, olha, é bem... Por isso que eu sempre digo, né, a importância de você treinar o manipulador, né? Na época, a gente era bem treinado lá. O meu supervisor, eu sou muito grato a ele, porque eu lembro que as dúvidas farmacotécnicas que eu tinha, eu chegava para ele, perguntava e ele me explicava. Não, isso não pode. Se você misturar isso com isso, vai dar ruim, nós vamos perder o lote todo. Aí fala isso para o manipulador, você já entra em choque, né? Não vai perder o lote todo, não vai ser por causa de mim. Então, gente, só voltando, a hélice é importante, né? A hélice, a gente usa aquela dentadinha, né? Que vem junto com Exato. É aquela que ela é toda... Tem dentinho em cima e dentinho embaixo, né? Ô, Lucas, então... e para finalizar, só para fechar com o KSG, por ele ter uma associação de um cross-polímero na molécula, a gente já consegue fazer uma emulsão sem aquecimento e com uma menor rotação. Na faixa ali entre 1.800 RPMs, a gente já consegue fazer a fórmula. Exato. Fora o sensorial também, que assim é completamente diferente de todas as outras emoções, né? E uma outra vantagem desse emulsionante da Shin-Etsu, que eu sou apaixonado, inclusive, é a questão de que você não precisa verter a água tão lentamente, igual, por exemplo, o 5225C. Lógico, a gente citou aqui 3 tipos de emulsionantes água-silicone, né? Cada um tem suas diferenças, ok? Todos têm processo a frio, com exceção do Abil 180, que pode ser aquecido, ok? E também cada um tem a questão do custo, né? Que daí o formulador tem que avaliar qual que é melhor para ele, o que cabe no projeto dele, né? O água silicone, né, gente? Ele é sempre aquele produto para a área dos olhos, é um produto, é um anti-aging. E aí eu já maquiagem. Maquiagem, pigmento, produtos com pigmento ficam perfeitos em água silicone. E aí, já que você ficou em custo, Gui, sabe o que é a dica que eu dou para vocês, minha gente? Que é o seguinte: produtos com ácido. Gosto muito de usar água silicone. Vou explicar por quê. Vocês guardaram bem a informação que quando a gente faz água silicone, precisa ter sal, e o Léo explicou a importância do sal, na diminuição do tamanho das gotículas e consequente aumento da estabilidade. Aí vejam só, quando a gente vai formular com ácido, é natural que a gente jogue o ácido na fórmula, mas nem sempre a gente quer aquele pH direto. O pH às vezes fica abaixo do que a gente quer. Então a gente vem e adiciona uma base. A gente coloca um AMP, a gente coloca uma INAOH, um hidróxido de sódio, né, ou a trietanolamina, e tudo isso faz o pH subir. Mais a reação de sal mais água, dá o quê? Ácido mais base.
Ácido, eu perguntei errado. A reação de ácido mais base dá o quê? Já respondi, né? Água. Sal mais água. E aí, o eletrólito formado pela reação, olha que bacana, nas outras emulsões, ele atrapalha. Na água silicone, ele ajuda. Então, exemplo. E aí, vou exemplificar com um lançamento que a SkinCeutical fez lá no meeting da Academia Americana de Dermatologia. Eles lançaram um produto com 10% de ácido glicólico e o sistema que eles escolheram, água silicone. Por quê? Porque quando você joga glicólico no cosmético, o pH vai para 2. Você não pode liberar a fórmula com pH 2. Pode, Ricardinho? Quer que você fizer mandar uma fórmula para a Anvisa com ácido glicólico pH 2, bate e volta, né? Ou se for isento de registro, você está sujeito a alguém pegar seu produto e tirar ele do mercado. Vai estar irregular. Quem lembra aí qual o pH mínimo de uma fórmula com glicólico? 3,5. Da Catec 7 de 2001. O pessoal até combinou para responder. Ó. Então é isso, 3,5. Quanto você precisa de... Agora é uma pergunta difícil. Quanto grau de 2, né, Lucas? precisa... Lembrando, grau 1 acima de 5. E tá, para fazer você jogou 10% de glicólico numa fórmula. Só responder uma pergunta aqui antes. A Lilico Barbosa perguntou se tem que fazer o curso de manipulação do Lucas para verter corretamente. Isso, tem mesmo. Mas tem uma outra pergunta aqui, ó. Não sou farmacêutica. Ó, a Itionara está dizendo assim, eu não sou farmacêutica, sou autodidata e tenho uma indústria de cosmético. Pô, parabéns, legal, empreendedora. Posso fazer os seus cursos, Lucas? Claro que pode, vai ser bem-vinda, tá? Ou se você quiser mandar alguém da sua indústria. Inclusive, o que eu quero falar para vocês é que nós lançamos hoje o nosso curso de nós 4 aqui, eles e comigo, né? Que é o curso 35 formulações inovadoras dermocosméticas, tá, gente? A gente lançou isso hoje. Esse curso vai ser no dia 25 de julho, 25 desse mês. Esse curso, vou dar um exemplo para vocês, tá, gente? Quando alguém contrata, eu sou consultor, os meninos aqui não podem ser consultores mais, porque eles trabalham, né, em indústrias, mas eu ainda sou, e tenho minha equipe lá, meus 4 pesquisadores que me ajudam. Quando alguém me contrata para fazer uma fórmula, essa fórmula, depende da complexidade, ela custa de R$ 8.800 até R$ 35.000. Esse é o custo que eu cobro para desenvolver uma formulação. Então, se vocês têm curiosidade, saber, poxa, quanto que custa fazer uma fórmula? Então, ele varia de acordo, vai mais ou menos de 8.800 até R$ 35.000. Podendo custar até um pouco mais, dependendo da complexidade. A gente vai fazer esse curso e a gente selecionou 35 formulações e a gente vai vender esse curso. Esse curso, ele foi lançado por R$ 750. Vai ser um dia de curso, vai ser online, vocês vão poder participar, tirar dúvidas, vai ser com nós 4. A gente vai mostrar a fórmula inteira, quali quantitativa, vai falar processo. E só que, por que eu falei para vocês ficarem até o final? Porque eu já estou vendo que falta 15 minutos só aqui, aí se eu deixar para o final, moçada, aí eu acabo esquecendo. O Douglas está aqui no grupo, está aqui nesse bate-papo hoje com a gente. E o que a gente vai fazer? Esse curso ele vai custar R$ 750, não tem choro. Mas, se vocês ligarem para o Douglas amanhã, tá? Liga lá, eu não sei quanto ele vai. O Douglas é o consultor lá do Instituto, ele que fecha as vagas, né? Você tem que ligar para ele. Douglinha, deixa o seu telefone aí embaixo, por favor, nos comentários, tá? Ó, tá aí, ó. Douglas acabou de postar. O telefone dele é 9811-53953. E aí liga para ele, tá? Quem quiser fazer esse curso com nós 4 no dia 25, eu tenho certeza que vocês não vão pagar 750. Para vocês que estão na live agora, vai sair mais barato, beleza? Então, essa era a minha surpresa. 35 fórmulas. Vai ter shampoo, base, filtro solar, antitranspirante. Bom, eu não vou falar tudo, deve estar tudo descrito lá no site, se vocês quiserem ver. Val, não chora, o Val tá chorando aqui pra saber farma. Ô, Val, né? Então, dá uma ligada lá pro Douglas, pessoal, e aproveite, porque esse é o primeiro lote que a gente soltou com valor diferenciado e a gente combinamos que a gente ia lançar nesse bate-papo, tá? Para o pessoal que assistir a gente quarta que vem a gente está de novo aqui, falando sobre outro tema, o valor já não vai mais ser esse, beleza? Então, dá uma olhada lá com carinho. Agora, voltando, eu não perdi minha linha de raciocínio, não. Estava falando do glicólico. Você joga o pH 10% de glicólico.
joga o pH lá embaixo, o pH vai para 2. Quanto você precisa de hidróxido de sódio para que ele suba para pH 3,5, que é o mínimo que você pode ter? Nossa, era muito. Ah, peguei, né? Agora eu peguei vocês. Não vale ver no computador. Era Não, 1,2? Quase, Não, Léo. Quase, Léo. É um ponto de hidróxido PA, né? É 1,3 mais ou menos. Eu também nunca deixo em pH 3,5 justo. Você imagina que se ele der uma quedinha na prateleira, seu produto vai ficar irregular no mercado. Então eu sempre ponho ali, né, um 3,6, eu deixo de 3,6, 3,7 para ficar mais seguro. Então, ó, a gente vai ter que colocar hidróxido de sódio e aí vai formar um glicolato de sódio, alguma coisa assim, né? Ácido glicólico reagindo com hidróxido de sódio. Eu acho que vai formar algo como um glicolato de sódio, que é um sal. E esse sal, ele já ajuda a estabilizar a emulsão. Então, se eu vou fazer produto para mancha, para melasma, que eu coloco clareador e coloco 10 de glicólico, porque fica muito bom esse produto, ele fica bem potente na renovação do turnover celular, eu já coloco em água silicone, porque eu sei que o sal formado vai estabilizar a minha emulsão ao invés de desestabilizar. Então, Ô, Lucas, para acabar a sua linha de raciocínio, e se a gente estivesse fazendo com polímero sintético? Já era, não daria. Então, a emulsão água-silicone, além do sal formado ser um agente de estabilizante da formulação, se a gente tem uma formulaçãozinha aí convencional, provavelmente a gente teria um baita de um problema. Tem razão. Ô, Lucão, então, de forma geral, quais as vantagens, na sua opinião, da emulsão água-silicone e água-óleo e qual a desvantagem também? Desvantagem é preço, Gui. Isso aí não tenho dúvida, né? Desvantagem de fazer água-silicone. E, na minha opinião, processo, dependendo. O processo também é complicado. É complicado. O processo é crítico, mas o que eu acho mais complicado é o preço, né? Você conseguir adequar um produto, convenhamos, uma pessoa que está começando agora, né? Quero lançar minha linha de cosméticos. E de cara sair com água silicone, o investimento vai ser alto. Ele vai ter que ter uma bala na agulha ali para poder fazer o primeiro lote com quantidade bem grande, porque se o lote sair pequenininho, o produto, né, vai sair caríssimo e aí a margem também vai diminuir. Então, esse é a principal desvantagem. Outra coisa nem todo terceirista vai ter o equipamento adequado para fazer água silicone. Tem terceiristas que tem outros que não tem. Inclusive, lá no site, falando em silicone, né, lá na feira virtual que está rolando, né, o Ingredientes Cosméticos, viu, pessoal? Pois entrem lá, tem 2 estandes bem legais de silicone lá, o da Wacker e o da Elken. Né? Os dois têm tecnologias novas para silicone. O outro ponto também, Gui, é o impacto ambiental. Então, são 3 pontos contra. Né? A gente pode dizer que os pontos a favor é um sensorial inesquecível. Né? Então, isso é algo que assim, a gente não pode negar. O silicone, difícil bater um sensorial de elastômero. Eu ainda não conheci nenhum substituto vegetal que consiga fazer uma performance de elastômero. Vocês lembram de algum? Eu não lembro. Lucas, acho que a manteiga que eu acho que mais se aproxima de um elastômero é a isojojoba 50, que é uma da manteiga da Vantage, derivada do óleo de jojoba, que ela tem o sensorial aí bem mais seco que as manteigas convencionais. A choreia também, né? Eu gosto muito do miristato de miristila ou lactato de miristila. Eles são muito bons. A cadeia é um pouco maior. Ela natural, tem... Natural. Não sei se é 100%, acho que é 80% de base vegetal. Mas ele tem um sensorial bem gostoso. Ele forma aquele filme aveludado que tem o elastômero, sabe? Exato. Não é igual. Mas eu gosto de usar. No mercado já tem várias opções, lógico, não vai ser igual, mas, por exemplo, a Inolex, MK Sabe, tem várias ceras, manteigas, que, assim, proporcionam um sensorial também surreal. Muito bom mesmo. A choreia eu gostei bastante do Qual que é essa, Lucas? Isso eu não lembro, não. Não? Choreia, André. A chorona. Tá. Não é chorona, é choreia. Viu? Deixa eu responder uma pergunta aqui rapidinho. A Ana está perguntando do glicólico 10%. Cuidado, gente. O glicólico, quando você compra, ele vem a 70%.
Por isso que quando você vai pôr glicólico 10, você sempre coloca mais, porque tem que aplicar o fator de correção, tá? Eu já vi empresas que colocam assim, ó, com 14% de glicólico, para parecer que está colocando bastante, que na verdade corresponde a 10 de glicólico ativo. É só uma jogadinha de marketing que o pessoal põe, mas a Anvisa não permite que se use mais que isso, tá? Então não adianta você comprar produto cosmético que tiver glicólico e tiver dizendo que tem mais de 10, é porque ele não está considerando o fator de correção, mas ele pôs equivalente a 10%. Só que ele pesou um pouco mais, aí no rótulo ele pôs o que ele pesou, que vai dar mais de 10, beleza? Queria lembrar o pessoal também de outros ativos que a gente, ao longo dessa vida de laboratório, a gente aprendeu também. O uso de ácido ascórbico, a vitamina C na forma ácida, nesse tipo de emulsão, ela fica por mais tempo estável por ela não ter contato com o ar, com o oxigênio. Então, você faz a vitamina C, ela ter um processo de oxidação um pouco mais lento e só oxidar ela na pele, onde ela tem que se oxidar. E outro ativo desafiador que a gente tem no laboratório também é fazer antitranspirantes, ou seja, uma formulação com alumínio que tenha pouco taque, que tenha boa espalhabilidade. Porque o alumínio, não sei se vocês lembram, todo mundo, o alumínio tem uma carga 3+, e normalmente ele é um sal com outra cadeia muito grande que trava. Porque você tem que usar uma concentração de 10 a 20% de alumínio puro para você conseguir a efetividade de um antitranspirante. Então, a gente joga numa emulsão de água silicone que tem uma espalhabilidade excelente, junto à ideia do Lucas, coloca um elastômero ali de 3 a 5% e você faz ótimos antitranspirantes. Bem lembrado, Léo. Antitranspirante fica legal. É que fica caro também, então ele é mais aquele antitranspirante dermatológico, vamos dizer assim. Clínica, né? Ó, qual equipamento? Que equipamento vocês gostam de usar de bancada para fazer água silicone? Pode falar de marca, não tem problema. Eu uso o Ica. Ica, Fisaton. Eu uso Ica ou Fisaton, geralmente. Eu também. Uso Ica ou Fisaton. Eu tenho um Eurostar lá na... Tá chegando, gente. Você comprou algum novo, André? O turboteste da Givaldan. Tá chegando. Qual que você comprou? O turboteste da Givaldan. Baratinho. 47 mil euros. Tranquilo. Eu vou pedir um pra amanhã. $1 milhão de reais. Gente, tem que ver ele. Ele é lindo. Ele é lindo, sério. Ele é maravilhoso. Eu quero trazer ele embora e pôr na minha cama do lado. O meu Eurostar da Croda, assim, você tira o controlinho remoto, coloca do lado da bancada. Eu amo ele, cara. 40 e quantos mil euros, André? Acho que é 47 mil euros que a gente pagou. Nossa Senhora. Você acha que dá para comprar um por aluno lá pro instituto lá? Nossa! Lucas, ele tem 410 watts de potência, chega a 3.300 RPMs sem cair a rotação. Você pode colocar cimento para ele girar, que ele gira. Nossa! Eu acho legal isso, mas assim, eu sou a favor do minimalismo na hora do processo, porque eu tenho cabeça, eu penso assim, se eu estou na bancada, eu penso assim, beleza, vou pro scale up agora. Eu penso sempre assim, tanto que vocês lembram, né? A gente sempre evitou de usar o Turrax lá no laboratório, até porque se a gente conseguisse fazer uma forma com Turrax, quem garante que o nosso cliente ia ter um equipamento com essa potência para usar no produto dele? Né? Então é bacana, é legal ter, mas eu prefiro os equipamentos minimalistas. Gosto da Fisaton e o da Ica. Por incrível que pareça, ele tem as características do turbo que eu tenho no reator. Legal. 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 Por isso que eu comprei ele. Não foi, não, quero comprar um equipamento caro, gastar o dinheiro. Não, da empresa. Não. É porque ele realmente vai ser muito útil para mim. Ô, gente, a Cíntia está perguntando, Cíntia Gouveia, como faço para incorporar elastômero em uma emulsão pronta? O elastômero? Bom, quando eu faço, Lucas, eu prefiro fazer uma dispersão, uma mistura, pelo menos 1 para 1, junto com o ciclo. Porque ele é uma pastinha, então corre o risco de engrumar. Ou concordo. Com de meticone mesmo, né? Pode ser o de meticone mesmo, tanto faz. Porque, Léo, como o 9040 ele já tem ciclo na molécula, né? Então você não vai estar fazendo uma formulação ciclo-like. Então, usa o mais barato.
Beleza. Tá A certo. Elaine, ela está falando para repetir a fórmula do glicólico. Não, Elaine, eu não passei a fórmula do glicólico. Na verdade, eu dei a dica de você usar o água silicone com glicólico, porque aí quando você subir o pH, você não vai ter problema de perda de viscosidade. Pelo contrário, você vai manter a sua emulsão estável, beleza? Moçada, ó, para não ficar aquela correria da última da último nosso papo lá, que não deu tempo, eu tô vendo aqui que falta Acabou 4. já? Já Mas falta acabou. tanto assunto ainda. Falta 4 minutinhos. Então, assim, Nossa, mas a gente falou de bastante coisa. A gente falou de todos os emulsionantes, praticamente água silicone, né? Lembrando que a gente falou dos nomes genéricos, mas o pessoal Rapidão, notou. rapidão. Pode falar. Agora eu quero ver qual de vocês me dá uma sugestão de um emulsionante água-óleo natural que não seja o emulho. Natural, água, óleo, Citrol. Citrol DPAG lá. Qual que é o... PGTL. Não, é o outro. Esse. Hã? Não é o DPHS, né? Não, é outro. O PGTL, ele chama. PGTL. É. E ele Vegetal, certificado? Processo a frio. Sim. E tem o Oliven 900 também, se eu não me engano, que é água-óleo. Ó, seu Gui, eu nunca consegui trabalhar muito bem com o óleo 900. Confesso Ele pra é muito você. bom, né? Ele é muito bom também. Também não. Ó, tem um novo, gente, um lançamento aí que eu tô testando, é um da linha Durosoft. Durosoft PG4O. Está sendo distribuído pela Sarfan já. O custo não está tão alto, está na média dos $45. Está bem interessante o preço e tá me ajudando bastante nas fórmulas. E lembrando que a gente falou mais do Emulsion porque foi o que ganhou o prêmio, né, gente, na Cosmetics de Paris. Exato. Ele sem dúvida, ele é bem interessante. Eu lembro que eu tive em Paris, né, em Cosmetics, e é legal que eu já levei os alunos no mesmo mês, né, para estudar lá na HTFOC, e o Vincent, que é o técnico lá, o diretor técnico da HTFOC, já ensinou para a gente na hora lá como mexia com ele. Não esquece, gente, que o Ilustro é legal você colocar um agente suspensor junto, tá? Lembra, André? Eu falei para você, né? O Bentone, por exemplo. O Bentone pode ajudar bastante também na questão de estabilidade, tá? Bom, minha gente, é o seguinte, ó. O pessoal tá falando aqui que sentiu falta de mulher na live, né? A gente vai chamar. Então eu vou chamar, qualquer dia desse, eu vou chutar um de vocês e vou chamar uma formuladora para poder participar. Afinal de contas, elas dominam o mercado de P&D, sem dúvida. Com certeza. Pelo menos os laboratórios que eu conheço ou que eu já trabalhei na Natura, tinham, acho que, sei lá, uns 40 lá mulheres, tinha uns 8 homens só. Então, fique tranquilo que a gente vai fazer sim, tá? Lembrando, pessoal, que o curso 35 formulações dermatológicas inovadoras será dia 25, com todos nós aqui, né, no Zoom, tempo real. Quem não fez curso no Zoom agora, faça, porque está sendo uma experiência muito legal. Dá para você perguntar, dá para tirar dúvidas, tá? E o Douglas vai estar aqui. O Douglas está aí mandando, ó, pessoal, deixei meu telefone. Converse com ele. Repete o número de novo, Lucas. Ele deixou aqui. Acho que ele teve gente que não anotou. Eu já perdi aqui, viu, Gui, o número. É muita mensagem chegando aqui. Ah, tá? beleza. Falta 1 minuto e 26 para encerrar. Nossa. Gente, então, ó, queria agradecer vocês de novo. Ó, semana que vem, vamos fazer um tema diferente. Acho que já deu emulsionantes por 2 capítulos, né? Vamos ver se quem tiver sugestões aí, manda aí. Tem conservantes, silicone, surfactantes, tem muita coisa, né, pra gente falar, maquiagem, modificador sensorial. Modificador sensorial. Gente, tem papo pra caramba pra gente falar. E, ó, que delícia conversar sobre isso, né? Uma coisa que a gente trabalha, que a gente é apaixonado, né, por estar na bancada. Então, isso aqui, gente, é pessoal que tá barriga na bancada e sabe o que fala, hein? Não é o misturador, pseudo-formulador, não, que tem muito por aí, né? Então, obrigado por vocês estarem com a gente. 40 segundos, fale o que vocês quiserem. Gente, obrigado, até mais, boa noite, tchau, tchau. Faz assim pro pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado pelo tempo de cada um. Aproveitar e tirar. Faz um joinha aí, André. Aqui.
Beleza. 20 segundos. Gente, obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu. E 35 formulações, vai ser bom esse curso? Vai ser Nossa, bom. Lembrando que enquanto um está falando, dando aula, os outros professores estão tirando as dúvidas no 3, chat também. 2, Então,